Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e com a TV Cariri. A partir de agora você também nos acompanha nas nossas plataformas de vídeo, no YouTube, no Facebook, de todas as formas. Cafezinho é garantido, mas em especial a informação também é. E hoje a minha convidada, a médica pneumologista doutora Bruna Furtado, e o nosso tema de hoje, vamos falar um pouco sobre as doenças respiratórias com as mudanças climáticas. Tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria, uma honra recebê-la, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, por me permitir estar presente aqui nesse momento. Tão bom a gente conversar daquilo que a gente gosta, né? Com certeza. Falar sobre aquilo que a gente gosta nos deixa assim mais confortável. Uma das coisas que me deixa muito feliz aqui no nosso programa é que vem tantas pessoas aqui, sabe, me agradecer. Eu digo, não agradeço a Deus, a mim não faço nada. Só trago os profissionais para conversar com a gente. Quando vem aqui, para me agradecer porque se cuidou em virtude de ouvir, porque ouviu uma orientação de um profissional aqui. Isso é muito confortável, né? É dar um pouco da gente, é dar um pouco daquilo que a gente teve a oportunidade de ter, de aprender para as pessoas, dividir, compartilhar, né? Acho que é uma das principais contribuições, né, que a gente pode dar, Tem dinheiro não. principalmente eu como profissional de saúde, assim, é compartilhar informações, educação em saúde e informar os pacientes, né, as Tão pessoas. legal isso, né? Doutor, nós estamos vivendo momentos terríveis, né, de mudanças climáticas. Um canto é água demais, no outro é fogo demais, é fumaça demais. Isso pode nos causar, apesar da distância que estamos vendo, apesar de que temos aqui também, lógico, mas com mais agressividade, mas na região sul e sudeste. Isso pode nos trazer problemas respiratórios? Sem dúvidas, tá certo? Toda vida que a gente passa por períodos de mudanças climáticas, seja porque o tempo vai ficar mais quente ou mais frio, ou vai ficar mais úmido, mais seco, queimadas, incêndios, inundações, né? Tudo isso, vamos dizer que altera a qualidade do ar que a gente respira, né? Quando a gente respira, o que o nosso organismo quer é o oxigênio, né, que vai uma grande força motora, né, que vai ser distribuído para o nosso organismo. Mas no ar tem outras coisas, né? A gente tem aeroalérgenos, a gente tem bactérias, tem vírus, tem partículas, tem vários poluentes. Então tudo isso vem junto com aquele ar, né? O nosso organismo, muito sabiamente, ele consegue muitas vezes ter mecanismos ali de proteção, driblar isso. Mas toda vida que acontece a mudança do clima, você vai mudar essa qualidade do ar que a gente respira, né? E isso pode acabar afetando a saúde respiratória, tanto de pessoas normais, pessoas que não têm nenhum problema, como de alguns grupos específicos, né? Idosos, crianças, gestantes e pessoas que já têm doenças pulmonares crônicas. E o bom é que isso pode acontecer hoje e pode repercutir, digamos, depois de algum tempo. Por exemplo, essa semana eu vi uma loucura ali na Serra do Horto, muita queimada, muita fumaça, muita poluição. Eu não tenho problema nenhum pulmonar, estou respirando de boa e tal, mas isso pode me causar um dano depois, daqui um ano, dois, três, não foi daquilo. Quando essas exposições elas são maiores, por exemplo, nesse caso que você citou, né, das queimadas, de fumaças, quando elas são maiores e elas são mais prolongadas, sim, sem dúvidas, né, isso tem risco, principalmente das doenças obstrutivas, né, pulmonares. Existem até alguns trabalhos falando de alguns tipos de fibrose também do pulmão,
mas isso precisa de uma exposição mais prolongada e por mais tempo, né? Maior quantidade e mais tempo para ter essa chance de desenvolver posteriormente, mais na frente. Mas eventualmente... Eventualmente pode ocasionar, e os efeitos, digamos assim, imediatos, eles são mais rápidos, eles são mais comuns. E como você disse, o organismo muito sabiamente sabe se defender, né? Isso. Mas não vamos relaxar por isso, né? Com não certeza. Vamos relaxar. Cada um faz sua parte, né? Cada um faz sua parte, né? Por isso essa briga intensa do governo contra essas queimadas, contra essa poluição, que não deixa de afetar, ou seja, o social, não é uma pessoa, é o social, é a sociedade de um modo geral que é prejudicada, né? Então essa briga intensa deve sim continuar acontecendo e as pessoas terem, acima de tudo, conscientização para evitar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de queimada que só traz prejuízo. Se a gente conseguir tocar não só as pessoas que estão sofrendo a exposição, mas também as pessoas que estão gerando, né? Isso gera alguma coisa muito satisfatória, porque eu acho que às vezes nem tem essa consciência do impacto que aquilo ali está gerando para aquelas outras pessoas que às vezes, por exemplo, acontece perto da casa. Você vai se mudar? Então, existe toda essa questão que está envolvida, né? Que às vezes não depende só da pessoa que está sofrendo aquela exposição. Existem algumas coisas, por exemplo, mudar de moradia, mudar de emprego, que às vezes não tem como você fazer. Não é simples, né? Não é tão simples. Né? Além do que tem os familiares, né? Que podem ter pessoas com comorbidades, né? Doenças, problemas pulmonares já. Quais são as doenças que são mais possíveis de acontecer, doutora? Assim, de uma forma geral, né, aí eu vou colocar tanto esses grupos de risco, né, que eu citei, como, por exemplo, pessoas saudáveis mesmo. Você, por essa alteração da qualidade do ar, você aumenta, por exemplo, a irritação do sistema respiratório de uma forma geral, porque uma grande exposição a queimadas, poluição do ar, tudo isso são irritantes, né, para o sistema respiratório. O ar mais quente, mais seco, tá certo? Então, as pessoas podem sentir sintomas de irritação de garganta, nos olhos, no nariz. Você aumenta o risco de infecções, tá certo? Rinites, sinusites, resfriados, gripe, pneumonia, tudo isso exatamente por aquilo que eu falei, né? Do nosso organismo saber se defender, né? Um dos principais mecanismos dessa defesa é que no nosso sistema respiratório a gente tem uns ciliozinhos, né? Que eles vão exatamente pegando essas partículas, peneirando. Tá certo? Vai peneirando, deixando passar o que é bom e aquilo que é ruim ele vai pegando para poder eliminar. Mas para esse funcionamento acontecer do jeito certo, você precisa que o ar tenha uma umidade específica, tenha uma temperatura específica. Quando isso começa, por exemplo, a ficar muito quente, muito seco, você começa a aumentar as queimadas, você está aumentando a quantidade de coisas que ele tem que filtrar, né? Então, começa a ter chance de erro, né? Começa a ter chance dele não estar conseguindo ali resolver a situação e aumentar essas infecções. Fora isso, você está aumentando, dependendo de como é que está o clima, você pode ter mais exposição no ar, a mofo, a poeira, a ácaro, a pólen, tá certo? E aí você tem pessoas que são sensibilizadas, que são alérgicas, né? Digamos a isso. Então, aumenta o risco, né, das famosas rinites alérgicas, por exemplo. Pessoas que têm doenças pulmonares, né, crônicas. Muitas vezes nem sabe que tem, passa nem a sabe descobrir que por tem, ocasião de uma descobre circunstância. exatamente com a velha história. Sempre nessa época do ano eu sinto uma tosse, um chiado no peito, nem sabe, só fica associando a mudança, né, do clima. E essas pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, elas podem ter pioras dos sintomas agudos, né, que a gente chama de exacerbações, crises, de piora da tosse, do chiado, né, da falta de ar. E se isso acontece, digamos, vou falar anualmente, né, talvez, porque a mudança do clima, ela vem não necessariamente todos os meses, mas anualmente, por exemplo. E se isso acontece comigo 2, 3 vezes, é bom investigar, né? Com certeza. Tem algo errado, né? Isso, porque está acontecendo com certa frequência. Você pode ter uma doença pulmonar de base, por exemplo, um asma, né, que é uma das doenças pulmonares que tem mais essa questão de sensibilização com as mudanças climáticas. E às vezes você poderia estar numa indicação de fazer um tratamento, né, de manutenção,
que às vezes não consegue blindar a piora com a mudança climática, mas, por exemplo, melhora, tá certo? Doutora, as doenças pulmonares, é comum as prevenções, em especial feminina, homem só vai quando a mulher leva, né? Mas as mulheres geralmente fazem prevenções de mama, prevenções ginecológicas. A senhora orienta também, por exemplo, prevenções pulmonares, porque é assim, se doer a perna, eu não vou do médico. Se doer o braço, se eu dor de cabeça, passa daqui a pouco. Mas se doer o coração, eu digo, epa. Assim, E no pulmão? de uma forma geral, não existe essa orientação, ainda em termos assim, de saúde coletiva, de um rastreio de doenças pulmonares. Existe numa situação específica dos pacientes tabagistas. Pacientes tabagistas, tá certo? Que tem uma idade específica, que tem uma quantidade mais importante, né, de cigarros. Eles têm indicação de fazer um rastreio anual com tomografia de baixa dosagem para rastreio de fim de câncer de pulmão. Mas assim, de você fazer uma triagem para outros tipos de doenças respiratórias, não tem essa orientação, não. E esses tabagistas estão mais susceptíveis a problemas pulmonares numa época de mudança climática? Também entram no contexto do grupo de risco, porque né? eles têm informação, Eu não entendo né? por que o tabagismo afeta todo o nosso organismo, né? Todos os profissionais de saúde reclamam do tabagismo, né? Do alcoolismo. Entretanto, as pessoas ainda se insistem, né? É uma luta diária, né? Esse combate ao tabagismo que, assim, pelo menos na pneumologia a gente enfrenta muito, né? Porque tem pacientes que nos procuram pelo tabagismo e muitos pacientes já têm a doença, né? Eles têm o tabagismo e eles já têm a doença causada pelo cigarro, que é o DPOC, o enfisema pulmonar. E aí o tratamento de uma coisa está muito relacionado ao parar o tabagismo. E hoje a gente tem muitos tratamentos, né? Mas tem muito também do querer do paciente, da disposição. Não é um processo fácil, tá certo? Então, realmente é um grande desafio. E não é rápido, né? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos... Eu vou no médico, já quero um medicamento hoje, amanhã já quero... Já estou bom. Aliviou a dor, deixa para lá, né? E, no entanto, passa a vida inteira fumando, né? Fazendo uso do cigarro e quer ficar bom em uma semana. Não é um processo rápido, não é um processo fácil, mas que estamos aí na luta diária para vencer. E vamos continuar, né? E vamos continuar. Outro dia eu gravei um programa só sobre vapor, né? Até parece esse negócio aqui, né? Vapor, né? Esse cigarrozinho eletrônico, né? Gravei só sobre isso aí. Bem interessante, porque as pessoas estão já relaxando e estão fazendo uso aleatoriamente como se fosse algo comum que não vai fazer mal, né? Existe a falsa ideia, né? Falsa que ideia. Acabou se veiculando aí de que ele faz menos mal do que o cigarro tradicional, que eu posso utilizar ele no parar de fumar do cigarro tradicional, trocar pelo vapor vai ajudar. E, na verdade, isso aí são mitos, né? Na verdade, né? Às vezes você tem uma quantidade de produtos tóxicos muito maior e você consome, às vezes, quantidades muito maiores quando você está no cigarro eletrônico, né? No vapor. E o resultado é amanhã. O problema é amanhã. O problema vem depois. O problema vem depois. Doutora, e esse problema do clima não tem jeito, tudo relacionado ao meio ambiente, relacionado à conscientização das pessoas, né, que não analisam o impacto que isso pode acontecer na sociedade de um modo geral. Né? É importante que você falou essa questão do impacto na sociedade, porque, por exemplo, o adoecimento ele traz custos, né? Sim. Ele traz a pessoa que falta ao trabalho, traz custo para o sistema de saúde. Né? É documentado que, às vezes, nessas épocas de mudanças climáticas, você pode aumentar até 40% as idas às emergências por causa desses sintomas respiratórios. Aqueles pacientes com doenças pulmonares que pioram, tem a piora dos sintomas. Isso pode ser uma piora leve, moderada, que você consegue manejar, consegue tratar ali em casa ainda, mas às vezes é uma piora grave. Sim. Que o paciente vai ser hospitalizado, vai precisar ir para uma unidade de terapia intensiva, vai precisar de oxigênio. Olha o custo disso. E o custo não é do hospital, é nosso. As pessoas precisam entender isso, né?
um custo de um paciente no hospital é da sociedade, né? E para a pessoa também, porque principalmente nesse contexto do paciente com doença pulmonar crônica, toda vida que ele tem a exacerbação, que ele tem a piora do sintoma, nem sempre você volta tão rápido ao que você era antes. É todo um processo, às vezes acontece mais fácil, às vezes isso não acontece, é todo um processo de reabilitação que vem depois. Então, não é tão simples, né? As coisas são muito mais profundas e difíceis. Com certeza. Ela é médica pneumologista, eu converso com a doutora Bruna Furtado. E o nosso tema de hoje são os cuidados com as doenças respiratórias durante as mudanças climáticas. Doutora Bruna, vamos beber água? Com certeza. Por favor. Para hidratar o pulmão, né, doutora? Com certeza. Olha aí. E um cafezinho, a senhora aceita? Sem Por dúvidas. gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre as possíveis doenças respiratórias que podem ser ocasionadas por força das mudanças climáticas? É simples, você fica ligado que é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje a minha convidada aqui no nosso programa é a doutora Bruna Furtado, ela que é médica pneumologista, nos proporcionando um momento importante sobre os cuidados que devemos ter neste momento de mudanças climáticas, né? Queima, chuva não, aqui no Nordeste não, mas lá no Sul tem muita chuva, muito frio, né? E muitas queimadas, muita poluição no ar. Isso pode nos causar grandes problemas de saúde. Se você não tem problema, que Deus lhe abençoe e que você também continue sem ter. Mas vamos pensar em quem tem e vamos contribuir e evitar maiores problemas, né? Doutora Bruna, falamos aí em algumas doenças vinculadas a essas mudanças climáticas, mas eu imagino, não sou da saúde, mas eu imagino que tem alguma que é mais afetada, né? Qual seria, doutora? Os pacientes que têm doenças com esse componente de sensibilidade, digamos assim, alergia a algumas partículas que estão no ar. Pacientes que têm rinite alérgica, né, que acaba sendo, digamos que uma inflamação mais da via aérea superior. E os pacientes com asma, sem dúvida, né, que é mais como se fosse uma inflamação das vias aéreas inferiores. É muito frequente nessa época do ano chegar pacientes que já têm o diagnóstico de asma com piora e muito frequente mesmo o paciente que não tinha o diagnóstico e chega com aquela história, né, como eu citei. Só nessa época do ano, toda vida nessa época do ano, eu tenho isso, tenho essa tosse, tenho esse chiado, tenho essa falta de ar. Isso é muito característico, né? Essa piora dos sintomas respiratórios com a mudança do clima. Doutora, já que a senhora falou na asma, eu te pergunto, e as pessoas asmáticas sentem com frequência algum problema ou só nessa época de mudança que vem com mais agressividade? Isso depende muito, assim, do tipo de asma do paciente. Tem tipos distintos? Né? Existem tipos de asma, tipos de inflamação, né? Específicas que podem... A asma é uma doença que é uma inflamação das vias aéreas, né? Dos brônquios. E aí existem algumas peculiaridades, algumas diferenças nos tipos de inflamação que vão acontecer. Mas é muito frequente o paciente com asma ter esse perfil de piora de sintomas quando ele tem algumas exposições, né? Mudança de clima, poeira, contato com mofo, tá certo? Não que necessariamente isso sempre aconteça. Alguns pacientes têm doença muito leve, doença muito controlada. Mas outros... as leves podem ser mais agressivas, né? Podem ser mais agressivas. De um Se contato, não tiver o cuidado dele. De uma exposição assim, um paciente que tinha uma asma leve pode fazer uma crise muito grave. Aí atenção à necessidade de maiores cuidados, em especial nesse período, porque está muito quente. Sim. Desde setembro e outubro, pelo amor de Deus, é muito quente.
Até uma coisa, por exemplo, que eu tenho visto muito, né, no consultório, é a queixa, por exemplo, em relação à prática de atividades físicas, que os pacientes com asma mesmo estão tendo que mudar os horários, tá certo? Principalmente aquelas pessoas que fazem atividade física ao ar livre, elas sentem mais o impacto dessa mudança do clima, dessas queimadas, dessa qualidade do ar, porque elas já começam a perceber uma piora dos sintomas quando vão fazer essas atividades físicas e às vezes tem que fazer essa mudança de horário para conseguir tolerar o exercício. Doutor, uma vez asmática, sempre asmática? Sempre. É uma doença que Tem que levar. ela é uma doença crônica, tá certo? Muitas pessoas chegam com essa história, às vezes, não, eu tinha asma quando era criança Tem negócio de e me tinha, curei. Não, não tinha. Às vezes ela tem esse comportamento variante ao longo da vida, de você ter muitas crises quando era criança, aí cresce, tem uma melhora, mas posteriormente ela volta a piorar novamente. E não é que você se curou e teve de novo. Na verdade, doença crônica, você sempre teve, mas ela pode variar ao longo da vida. De uma inflamação mais leve, depois piorar, depois melhorar de novo, ficar muito grave de uma vez, certo? Então isso varia, mas é sempre. Eu posso passar a ser um paciente asmático com as mudanças climáticas? Ou ela é advinda de quê? Não é que a mudança do clima vai ser a causa do início da sua asma, mas você pode acabar iniciando, abrindo o quadro e percebendo que tem a doença e procurando Que já ajuda tinha e não por causa sabia, disso. né? Isso eu recebo todo dia, tá certo? No consultório. São pessoas que, já, na verdade, às vezes era uma coisa bem uma tossezinha que não percebia. Às vezes só piorava um cansaçozinho, só quando a rinite alérgica piorava Me mais. atacava, né? Usava essa expressão. E aí né? atribuía a outras coisas, né? E aí, quando muda o clima, dá uma piorada mais, e aí procura a ajuda médica nesse momento e recebe o diagnóstico. Então, é frequente essa situação em que eles são diagnosticados por causa da mudança do clima. Não que ela causou, mas ela foi o motivo pelo qual ele levou. Ela despertou algo que estava um pouco adormecido, ou talvez nunca fez um teste para saber se tinha ou não, né? Nunca fez exames, né? Nunca incomodou ele o suficiente para ele procurar ajuda, mas naquele momento que mudou o clima, sim. Não era o coração que doeu para ele correr lá, né? Com certeza. Aí precisou uma mudança climática. Mas me diga uma coisa, com a mudança climática, eu posso evitar, digamos assim, maiores agressividade da asma, por exemplo? Eu estou usando a asma, dentre outras doenças, mas eu posso, digamos assim, eu sei que o tempo está mudando, eu sei o que está acontecendo, eu tenho asma, o que fazer para evitar? Porque tudo que eu fizer vai me ajudar, né? De uma forma geral, né, isso serve, uma recomendação que serve para todo mundo, não só os pacientes que têm asma. É importante você sempre ter uma hidratação adequada, beber água bem, tá certo? Ter uma alimentação equilibrada, higienização das mãos, tá certo? Porque isso vai reduzir o contágio por alguns micro-organismos que vão estar aumentados ali, algumas bactérias, vírus que vão estar em maior quantidade no ar. Pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, é importantíssimo que estejam com o calendário vacinal atualizado. Isso é uma coisa que quem é acompanhado e tem doença pulmonar, é uma coisa que a gente pega muito no pé, tem que estar com vacinação atualizada, porque isso vai reduzir o risco de adquirir infecções, ou pelo menos de complicações. Por exemplo, você pegar uma gripe e isso complicar com a pneumonia, de você pegar uma sinusite e isso virar uma pneumonia, né, então, que é mais grave. Tem condições de se agravar com outras doenças, né? Isso. Essas doenças de via aérea, principalmente superior, né, a gripe pode virar uma pneumonia, uma sinusite pode acabar complicar com a pneumonia. E aí vacinação é essencial, isso é uma coisa que eles têm que ter, não só na mudança climática, mas para a vida, né, deles. Tá sempre com as consultas, né, médicas bem atualizadas e com o tratamento regular, o tratamento otimizado, fazendo direitinho, tá certo? Porque imagine você ter uma doença que você não tá tratando, o normal dela você não tá tratando direito. Aí vem e acontece uma coisa que agride aquele sistema respiratório, como a mudança do clima, como uma queimada, e não estava tratado direito. Então, é bem mais chance desse paciente ter uma piora do sintoma. Foi bom falar nesse assunto, doutora, porque é o seguinte,
Homem especial, viu? Eu sempre bato nos homens porque homem é bicho sem vergonha para não cumprir as regras. É comum, nós vamos ao profissional de saúde e ele prescreve um medicamento por 6 dias, 7 dias, 10 dias, etc. Em 3 dias aliviou ali a minha tosse, minha asma, minha qualquer coisa lá. O que é que eu faço? Tô bom, não precisa mais, encosta. Eu não me curei, né? Não curei a doença, não é que eu não me curei, eu não curei a doença, né? Depende do tipo de tratamento que foi prescrito, mas assim, de uma forma geral, se foi prescrito por um tempo, é porque assim tem um motivo para ter sido aquele tempo. Exato, Por exemplo, em termos de antibiótico, você tá parando quando tá melhorando, tá, né? ficando... Então isso aumenta outros problemas de resistência, de bactérias. Às vezes você começa a melhorar, aí para o tratamento e pouco tempo depois volta, aí você pensa que adoeceu de novo, na verdade não adoeceu de novo, era a mesma coisa. Continuou doente. E às vezes quando volta pior, né? Então, assim, é importantíssimo seguir as orientações que são dadas. Não é porque os sintomas aliviaram que eu vou abandonar, né? Exatamente. Eu gosto de provocar isso porque as pessoas precisam entender isso e deixar. Não é porque... Doutor, agora tem outro ponto super interessante que eu sempre pergunto aqui. Olha, sabe aquele vidrinho lá, um xaropezinho que eu estava tomando e fiquei bom e não precisa, aí sobrou, ainda tem a metade lá. Mas meu vizinho começou com aquele mesmo probleminha. Eu posso pegar meu remedinho, dar para ele lá, para ajudar o rapaz lá, que é meu vizinho, meu amigo? Devo fazer isso? Isso não é aconselhado. Tá certo? De uma forma geral, as pessoas, a prescrição médica, ela é individualizada. Aquele remédio foi passado porque aquela pessoa foi examinada, a história dela foi coletada, né? Você auscultou, você fez um exame físico, então assim, foi para uma coisa específica que ela teve. Isso não quer dizer que a outra pessoa pode ser... desse não é igual a asma Exatamente, pode ser parecido, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá certo? E às vezes não foi nem exatamente de uma consulta que viu aquilo ali, do outro familiar, de um familiar, de um amigo que já usou, que recomendou, e com isso aí vai se perpetuando, né? Sim. Vai passando de um para outro, e às vezes não são os medicamentos que são indicados, que podem até dar melhora, tá certo? Até pode ter uma melhora do sintoma, mas pode ter efeitos colaterais. Por exemplo, no contexto do paciente com asma, é muito frequente eles fazerem uso de corticoides orais, né? Seja xarope, seja comprimido. Isso é uma crença que existe na população geral, né? De que você já associa, o peito chiou, tossiu, dá isso, tá certo? E o remédio melhora, de fato, o sintoma. Mas não era o ideal para aquele quadro. Né? Tem muito efeito colateral. Pode ser utilizado, é um remédio bom, tem indicações específicas para você utilizar. Não é para utilizar indiscriminado. Mas eu posso ter uma outra doença que vai me atacar. Exatamente. O uso indiscriminado pode levar a outras doenças, quando na verdade existiria outro tratamento melhor, que são as bombinhas, que tem o mesmo medicamento, mas numa quantidade muito menor, que vai direto para o lugar que eu quero que haja, que é o pulmão, tá certo? E com muito menos efeitos colaterais. Então, isso o paciente ia saber se tivesse procurado um atendimento, tivesse procurado ajuda, mas às vezes fica essa orientação a boca a boca, né? A orientação do amigo, do familiar, e fica aquele uso indiscriminado que pode trazer consequências para ele no futuro. A asma, doutora, é oriunda de? Ela é uma inflamação das vias aéreas, né? Dos brônquios. E aí, essa inflamação, né, edema, secreção, isso vai causar uma obstrução, uma dificuldade, principalmente na saída do ar, né, dos nossos pulmões. E aí, como eu disse, existe um componente de predisposição genética de você ser predisposto, né, tanto é que é comum você ter na família. Né, comum ter na família? É comum você ter história na família de pessoas que têm asma, às vezes diferentes gravidades, né? Mas é comum você ter na história, na família. E essas inflamações, existem inflamações mais alérgicas, inflamações que são menos alérgicas, tá certo? E aí vai causando essa obstrução e essa dificuldade
na passagem do ar. E essa asma, dependendo do nível, não sei, a senhora me corrija, do nível dela, pode me levar a outras doenças, pulmonares inclusive? Não necessariamente, não. A asma em si, ela é mais uma doença, Exclusiva, né? ela não chega a ter uma repercussão sistêmica em si, não. Existem outras coisas que podem vir associadas, que pode ter esse cunho alérgico, por exemplo. A pessoa que tem asma, ela pode ter rinite, ela pode ter dermatite, tá certo? Atópica, que são todas doenças, digamos quais assim, são os exames alérgicas. para detectar se eu tenho asma? A principal coisa é o paciente ter clínica, né? Você ter o sintoma, que geralmente o sintoma é a tosse, o chiado no peito, tá certo? A falta de ar, uma sensação de um aperto. Às vezes o paciente chega com essa sensação, uma dificuldade para respirar. E isso geralmente acontece de manhãzinha cedo, ou no final da tarde à noite, acorda de madrugada sentindo isso. Aí são sintomas, né? Isso. Mas existe algum exame específico? O exame que a gente utiliza muito, né, quando você diagnostica um paciente com asma, é a espirometria, né, que ele vai medir a função do pulmão, que o que é a característica principal da asma, quando você faz esse exame, é você ver essa obstrução, né, essa dificuldade de saída do ar, quando você faz o exame, vai dar uma obstrução, e uma obstrução que é reversível, tá certo? Ou seja, que quando você faz a bombinha, você percebe que a função do pulmão melhora muito. Que essa obstrução, ela se desfaz. Exatamente porque a bombinha abre, né? Aquilo ali que está obstruído. Essa é a característica principal do paciente com asma, quando faz o E exame ela de afeta espirometria. diretamente sempre o pulmão. Os brônquios, principalmente os brônquios. Ela é médica pneumologista, estou conversando com a doutora Bruna Furtado aqui no programa Café com Leite. Doutora Bruna, vamos beber mais água, por favor. Sempre muito bom, né? E um cafezinho. Sempre. Por favor. Gente, eu estou aproveitando muito e aprendendo sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso pulmão, né? E você? Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira eu estou aqui sempre com um convidado especial para você a nível regional. Agora, aos domingos, você assiste através da TV Meio o programa Café com Leite a nível nacional. Sim, às 23 horas, depois de um belo domingo com a sua família. Não vá dormir sem antes se deliciar de um cafezinho na minha companhia. Nós temos muitas coisas importantes para você com os nossos convidados. Lembrando também que a TV Café com Leite, aos domingos, nós temos aulas do Enem, com profissionais brilhantes a nível nacional. Você acompanha. Não tenho tempo, Leite, de assistir aula no cursinho, não tive tempo de estudar, não tem problema. Você participa, é ao vivo, tá? E você pode entrar em contato através dos telefones. E aqui na região do Cariri você assiste no canal 16.1. Quer tirar nota boa no Enem? É agora, novembro. Vou te dar uma dica, 16.1 aos domingos, não saia de casa. Vai estudar. Assim, Dorinha? Tem que lembrar, né? Gente, o nosso programa de hoje, nós estamos conversando com a médica pneumologista, a doutora Bruna Furtado, falando sobre esse momento tão oportuno, né, que são essas mudanças climáticas que vêm afetando aí as nossas vidas a nível... Mas, Leito, o que é que isso tem a ver comigo aqui no Ceará, se eu estou... O problema está acontecendo lá na região sul, sudeste, o Pantanal está se acabando, Manaus, o Acre, estão secando os rios, gente. Tudo isso afeta a nossa vida, assim. Em especial são problemas de seres humanos, é a nossa sociedade, são as pessoas que afetam a mim, a você e a toda a sociedade de um modo geral. Portanto, é muito importante esse tema
e que você também tenha os seus cuidados devidos e dê a sua contribuição. Seja o beija-flor, leve uma gotinha d'água. Doutora Bruna, um detalhe importante. Nós observamos recentemente que a prática de exercício físico, por exemplo, outro dia um cidadão perguntou a um educador físico qual era uma hora para praticar exercício. Ele disse: o organismo não tem relógio, ele não sabe se é de noite, se é de dia, se é de tarde. Faça. O importante é que você faça alguma coisa, né? Então, assim, hoje a prática do exercício físico é comum. As academias, nós temos academias aí em toda a esquina. É igual a loja de açaí. A loja de açaí está diminuindo mais, estão fechando e abrindo a academia. Isso contribui para evitar problemas com doenças pulmonares, doutora? Quando a gente fala num contexto de aumentos de temperaturas, de um tempo que está muito seco, tá certo? Tá muito quente, tá tendo queimadas, sim, tá certo? Praticar atividade física tem que ser feito, porque isso não é bom só para a saúde respiratória, isso é bom para a saúde de uma forma geral, o bem-estar geral. Então tem que fazer atividade física. Mas, por exemplo, quando você está passando por esses períodos, tá tendo muita queimada, tá tendo muita poluição, tá muito quente, tá muito seco, por tudo que a gente já conversou, né, até agora, o ideal seriam atividades físicas em ambientes fechados, tá certo? Porque você vai ter menos esses problemas. Mas existem situações que você não tem como fazer isso. Então, vai ter que fazer ao ar livre mesmo. Nessas situações, o que é recomendado? Que você tente fazer no comecinho do dia ou então no final, né? Você evitar principalmente esse período de meio-dia até umas 4 horas, porque são períodos mais quentes, mais secos, onde você tem mais concentração de poluentes no ar. Então, são períodos em que, digamos, essa qualidade do ar está mais ruim. E se você vive em áreas, por exemplo, muito próximas de queimadas, onde vai ser mais complicado ainda praticar uma atividade física, o ideal é o uso de máscara, né? Durante aquela atividade física. Máscaras como aquelas que foi muito popular, né, no Covid, N95, PFF2, mas também pode ser a máscara cirúrgica, máscara de pano, mas tem que ter o cuidado porque na hora que ela molha, ela perde ali aquela proteção. Doutor, isso quer dizer que vamos voltar lá para o uso da máscara, é sempre muito bom, é uma proteção, né? Eu uso muito máscara, sabe? Eu acho que eu me ajudo e ajudo as pessoas, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter essa... Estou esquecendo do Covid, né? Estou esquecendo do uso da máscara, né? Mas, doutora, dentro desse contexto, mesmo tendo em momentos na prática do exercício físico em horários mais frios, digamos assim, né? Que não seja meio-dia, como diz o outro, no pinto e meio-dia, né? Pessoas acometidas de problemas pulmonares, de doenças pulmonares, devem praticar ajuda nos cuidados devidos? Com certeza, isso é uma coisa que... Mas acompanhado de um profissional, né? Eu bato sempre, muito, né? assim, nessa tecla com os meus pacientes. O ideal é sempre ter, né, uma atividade acompanhada ali com um profissional, mas muitas vezes não é a realidade. Sim. Mas a indicação, sim, não é motivo, né? Muitas pessoas têm esse estigma de que porque o meu pulmão é doente, eu não posso fazer atividade física. Pelo contrário, tá? Aí é que tá indicado mesmo você fazer atividade física. Porque, digamos assim, se o pulmão já é doente, eu não posso deixar ele preguiçoso, certo? Porque senão você vai piorar o sintoma. Assim, é muito bom, às vezes, você ver esses pacientes que são muito ativos, que praticam atividade física. Você vê a qualidade de vida deles. Pacientes que têm doenças gravíssimas no pulmão e não parece que tem essa doença pelo contexto geral de se cuidar, de fazer atividade física. E outras pessoas, às vezes, têm uma doença mais leve, mas é sedentário. Ela sente muito mais o peso no dia a dia daquela doença. Então, é mais que indicado, tá certo? A prática de atividade física, o ideal é que fosse, sim, com um profissional. Às vezes não é possível. Algumas situações específicas, aí a necessidade do profissional é mais importante ainda, em algumas doenças específicas, mas não é motivo. O pulmão não atrapalha essa prática de atividade. Deixe de preguiça, né? Não pode culpar o pulmão. É preguiça mesmo.
Doutora, é preguiça, é preguiça, é preguiça. Doutora, me diga uma coisa, e os cuidados das pessoas com doenças pulmonares, os tratamentos seriam só medicamentosos? Não. Isso depende do que. Não, assim, de uma forma É que geral, a não senhora é citou só. tanta doença assim que pode Aham. acometer, né, o pulmão. Nunca é só medicamentoso, né? Existe um tratamento medicamentoso que vai depender do tipo de doença que você tem, nunca vai ser igual, tá certo? Então, vai ser diferente para uma asma, para uma bronquiolite, vai ser diferente para o paciente que tem um enfisema, é diferente, certo? Mas nunca vai ser só medicamento. Existem várias outras coisas como isso que a gente acabou de falar. A prática de atividade Que é física, mais barato, né, o doutora? controle das outras doenças. Mais barato e mais saudável, né? Porque muita coisa impacta no sintoma que você associa ao pulmão. Por exemplo, nem toda tosse vem do pulmão, nem toda falta de ar é só do pulmão. Existem outras coisas que também contribuem para isso. Cuidar, né, do coração, da pressão, quem tem Que gordura, pode provocar tosse. que doenças cardíacas Sim. podem simular, né, um quadro parecido de tosse, de Hum. falta de ar, tá certo? Mas cuidar do geral, tá certo? Da atividade física, do peso, da alimentação, das outras doenças, tá certo? Tudo isso, evitar essas exposições que podem piorar os sintomas, tudo isso, junto com o tratamento medicamentoso mesmo, contribui para a qualidade de vida do paciente. Mais que importante para o controle da doença, para a qualidade de vida dele. E uma pessoa acometida de doenças pulmonares tem como ter uma qualidade de vida e uma vida longa, né? Com certeza. E a gente vê Não isso. adianta se entregar, não, que E isso a gente vê cada vez mais, por exemplo, com o tipo de tratamento que a gente tem hoje, pacientes que têm doença no pulmão por causa do cigarro, né? O enfisema pulmonar, o DPOC. Esses pacientes hoje você vê eles tendo mais complicações, às vezes, de outras doenças por causa do cigarro, por exemplo, a doença cardíaca, do que, às vezes, falecendo por essas outras causas, do que da doença pulmonar mesmo. Então, hoje você consegue ter muita coisa que ajuda esse paciente a manter a doença controlada, sem progressão, mas é como a gente comentou, não, são várias coisas, não é só o medicamento, são várias coisas que são envolvidas para cada isso. doença tem as suas especificidades, Isso. né? Gente, eu estou conversando com a médica pneumologista, a doutora Bruna Furtado, que está nos proporcionando um momento incrível sobre doenças pulmonares, de um modo geral aqui, em especial por força das mudanças climáticas, né? Doutora Bruna, as doenças pulmonares, elas são, como a senhora citou, são diversas, né? Diversas mesmo. E poderíamos aqui tipificar alguma, independente, para a gente fazer outros programas. Então, isso quer dizer que a senhora já vai se sentir aqui intimada para voltar aqui, para que a gente possa enveredar especificamente por uma doença dessa, depois por outra. Eu acho que tudo isso é muito válido, né? Para que a gente possa dar um pouquinho, como dissemos da abertura, um pouquinho da nossa contribuição, do que a senhora conhece para as pessoas, né? Então, acho muito legal isso. Mas é bom porque ficou a deixa. Eu estou chegando no final do programa. Vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo e a gente volta já, tá bom? Vamos. E você que nos acompanha, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Falei que era rapidinho, eu já me deliciei de uma água mineral São Geraldo, eu já tomei um cafezinho aqui com a doutora. Mas, doutora, agora é só lhe agradecer, viu? Muito bom. Eu acho que o recado foi dado, a aula nos foi proporcionada sobre esses cuidados que nós devemos ter. E espero tê-la novamente aqui.
Qual é o seu... Quem quiser encontrar a doutora Bruna, tem um Instagram, tem as redes sociais, porque tudo agora é rede social, não tem mais endereço, né? Eu que agradeço, tá certo? Estou à disposição. E as minhas redes sociais é @BrunaFurtadoPneuma. Pneumon. Isso. @BrunaFurtadoPneumon. Vamos seguir a doutora, né? Vamos ver lá algumas dicas, algumas coisas que ela tenha de importante para você. E se você não encontrá-la, entre em contato com a nossa produção e nós também vamos indicar, tá certo? E também siga as redes sociais da TV Café com Leite, do programa Café com Leite, que nós temos lá muitos profissionais para você. De segunda a sexta-feira, você já sabe que no nosso programa temos sempre um convidado especial para você. Você pode assistir esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Aos domingos, não durma sem antes tomar um cafezinho com leite, às 23 horas. Gente, eu vou apresentar a nossa produção, as pessoas que fazem com que nós possamos chegar até você, tá? Mandar um abraço aqui para os pais da doutora Bruna, né? A dona Isabelle e seu Vicente, é isso? Isso. Mandar um abraço para eles que nos acompanham também. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Beijo a todos, fiquem